todo mundo. Beleza. Então, primeiro, boa tarde, obrigada a todo mundo aí que está entrando ainda para acompanhar aí nossa trilha do equilíbrio. Obrigada, Vitor, pela disponibilidade de vir conversar aí hoje com a gente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre comunicação assertiva, como é que a gente consegue implementar, né, algumas técnicas para a gente conseguir se comunicar melhor e mais eficientemente aí com os nossos públicos. Então, Vitor, eu vou deixar a bola aí para você se apresentar um pouquinho e apresentar o tema para a gente. Muito obrigada de novo. Maravilha, obrigado, Helena. Obrigado a vocês pela oportunidade, pelo convite. Esse é um tema que eu adoro, então quem tem convívio comigo no dia a dia sabe o quanto eu prezo pela comunicação e o quanto eu acho que ela é realmente uma bela ferramenta para a construção de pontes, né, para a gente poder sair do outro lado. Então, vamos embarcar aqui nesse bate-papo, que vai durar alguns minutos, e eu espero contribuir de alguma forma com vocês. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, por favor, me sinalizem. Beleza, começou aqui. Maravilha. Então, o papo hoje é sobre comunicação. Como eu disse, é um tema que muito me agrada e é um tema que, para mim, tem uma importância absurda, tanto na vida pessoal quanto na vida de profissional de qualquer pessoa, né? E eu considero a comunicação como um dos grandes superpoderes do ser humano. E se a gente souber usar elas da melhor forma possível, a gente consegue resultados extraordinários. Eu vou começar aqui trazendo se der certo aqui, duas realidades distintas que a comunicação pode ter grande responsabilidade. A primeira delas, aqui é uma imagem que retrata um emblemático discurso do Martin Luther King Jr., em 28 de agosto de 63. E ali ele soltou a emblemática frase, I have a dream. Essa frase é uma frase icônica e ela foi um dos grandes catalisadores para o movimento que acontecia ali, o movimento antirracismo que acontecia ali nos Estados Unidos naquela época. Então, a partir daqui, um movimento foi instalado, né? Uma comoção, um engajamento passou a acontecer, de modo que frutos foram colhidos logo adiante. Então, você vê aqui o poder da palavra aplicado de forma positiva. Em contrapartida, eu trago também aqui um outro momento, e um momento exato, onde é feita a contagem regressiva para o lançamento da bomba de Hiroshima, a bomba atômica de Hiroshima, que foi em 1945. Então, essa imagem também é emblemática, e aí eles fazem uma contagem regressiva de 10 até 1, onde é lançado aquela bomba, e no primeiro momento foram ceifadas mais de 80 mil vidas. E depois, milhares de outras vidas foram ceifadas por conta da contaminação que ali ficou. A grande verdade, e aí eu uso uma frase que eu gosto muito, é que o maior problema da comunicação é a ilusão de que ela aconteceu. Um pouquinho mais à frente a gente vai explorar isso através de alguns pontos que eu vou trazer, mas antes deixa eu me apresentar, alguns de vocês já me conhecem, eu sou Vitor Costa, eu sou pai da Gabi e da Lulu, eu sou marido da Mari, eu sou empreendedor, sou palestrante, sou mentor também, sou formado em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, muitos não sabiam, sou piadista nato, e há de quem dizer o contrário, e sou executivo de vendas já há mais de 20 anos. Tá? Então, eu já acumulei, inclusive, mais de 500 milhões de reais vendidos nessa minha trajetória. Pois bem, vamos já usando um pouquinho de interação. Tá? Você se considera um bom comunicador? Eu queria muito que você tomasse a liberdade e respondesse aqui com toda a sinceridade do mundo. Assim, se você tivesse que fazer uma autoavaliação, você se considera um bom comunicador? Sim ou não? Por favor, me respondam aí com toda a sinceridade. Podem ter falsa modéstia, não tem problema, tá? Fiquem à vontade. Pois bem, na verdade, eu acho que a gente precisava ter feito uma pergunta antes dessa, que é, o que significa ser um bom comunicador? Né? A gente entender o que significa isso é o que nos credencia a dizer se a gente é ou não um bom comunicador. Eu entendo que um bom comunicador é aquele que consegue gerar conexão. Eu não vou entrar aqui no aspecto de entendimento, de mensagem, nem nada do tipo. Eu estou falando de algo que vem antes disso e que tem muito mais valor, inclusive, que é gerar conexão. Eu consegui conectar, eu consegui gerar rapport com o meu interlocutor, a gente entrou numa mesma sinergia, a gente entrou no mesmo campo energético, porque isso é o que vai ser, na verdade, no final das contas, o grande potencializador de um êxito na comunicação.
E aí, eu trago aqui, de forma mais clara e objetiva agora, que a comunicação tem a ver com 3 coisas, basicamente. Tá? Vamos explorar cada uma delas, obviamente que sem muita profundidade, que a gente não tem tempo para isso, mas eu acho que vai dar para a gente dar uma pincelada. Primeira delas, comunicação tem a ver com crenças, com significados. Tá, Vitor, o que significa isso? O que significa crença e significado? Significa o seguinte, a gente, no decorrer da vida, a gente vai dando significado a cada experiência, a cada palavra, a cada aspecto que os nossos sensores, aí eu estou falando de visão, audição, olfato, cada aspecto que esses sensores captam, a gente transforma em significado na nossa mente. A gente transforma em significado. Então, uma pessoa que vivenciou uma infância delicada, num ambiente tóxico, violento, etc., mas, ao mesmo tempo, ela ouvia de seus pais que ela era amada, como ela não tinha uma referência anterior sobre o que é amor, eventualmente, ela vai dar qual significado para amor? Ou ela vai dar qual significado para aquela violência? Peraí, eu apanho, mas meu pai diz que me ama. Logo, eventualmente, violência é igual amor. É uma hipótese, tá, gente? Não necessariamente, é impossível a gente prever, a gente ter uma análise preditiva do que vai acontecer, porque o significado cada um de nós dá de acordo com como os sensores capturaram aquele momento, aquela circunstância. Em contrapartida, se você for para uma casa de um ambiente sereno, suave, delicado e etc., aquela outra criança vai dar um significado totalmente, eventualmente, vai dar um significado totalmente distinto para aquele mesmo sentimento, aquela mesma emoção. E se você trocasse esses dois de casas, como seria? Então, a pessoa ia receber carinho, será que ela sabe receber carinho? Será que ela vai entender o que quer dizer carinho? E do outro lado, aquela pessoa que eventualmente passa a sofrer uma violência, ela vai entender o que está acontecendo, que aquilo é uma forma de transmitir amor? Como é que vai ser isso? É tudo muito confuso, é tudo muito complexo. E essas crenças, esses significados, em especial, e aí entra o grande problema, eles são gerados até os 7 anos de idade. Ou seja, no momento em que o nosso cognitivo está sendo desenvolvido, onde nossa personalidade está sendo consolidada, a gente também está dando significado. E aí entra uma gravidade absurda, porque você pode dar um monte de significados indevidos para um monte de coisas. E aquilo vai te atormentar, pode te atormentar durante toda uma vida. É muito delicado. Eu, como sou pai, por exemplo, eu tento ter cuidado o tempo todo com as palavras que eu profiro, com os gestos que eu demonstro, com como eu trato a mãe das minhas filhas, como eu me relaciono com as pessoas, porque eu sei que, de certa forma, tem uns sensorzinhos ali ligados nas duas, são duas pequenas que eu tenho, transformando aquilo em significados. E elas vão carregar aquilo pro resto da vida, né? Então, o primeiro aspecto é isso. Segundo aspecto, perfis comportamentais. Não tão distante das crenças, tá? Mas aqui nós estamos falando de aspectos que já são mais inerentes. É como se fosse um chassi. A gente já nasce, segundo Jung, a gente já nasce com predestinados a ter temperamentos, que depois a gente pode levar para um entendimento de perfis comportamentais. Basicamente, são 4 perfis conhecidos, tá? Influente, dominante, conforme e o estável. E aí, o que acontece? Você imagina o seguinte, uma pessoa que tem um perfil mais forte de dominância. Esse cara tem características muito comuns de foco no resultado, fazer acontecer. Ele é pouco processual, ele quer mais ver o resultado acontecer. O influente, ele é um cara mais social, ele é um cara que quer interagir, tanto cara, eu quero estar bem com todo mundo, eu quero fazer as coisas acontecerem. O estável, ele gosta de saber como as coisas vão desenrolar, né? Qual é o próximo passo. Já o conforme, não, ele precisa de detalhes. Como que é o processo, quais são os indicadores, o que nós temos que avaliar, o que a gente tem que ver, quais são os riscos, etc. Gente, se você conseguir construir a habilidade de entender esses perfis comportamentais e construir um sensor para entender, para capturar com a máxima velocidade de qual perfil comportamental o seu interlocutor faz parte, você consegue modular sua comunicação para ter muito mais efetividade, muito mais assertividade, muito mais eficácia, tá bom? Passando para o último e não menos importante, comunicação tem a ver com contexto, mas é óbvio, o contexto, muitas das vezes, vai matar esses 2 primeiros aspectos que eu trouxe. Porque o contexto, ele mexe com emoção, ele mexe com sentimento, ele mexe com pressão. Então, você imagina, uma war room acontecendo, estão em crise num projeto, ou o que quer que seja, cara, aquilo vai falar muito mais alto do que qualquer análise profunda sobre o perfil da pessoa ou sobre as crenças que aquela pessoa carrega. Então, o contexto também tem que ser observado. Qual a comunicação ideal para cada um dos contextos. Beleza? Pessoal, até aqui está fazendo sentido? Vocês estão comigo? Só sinaliza aí, dá um sim aí. Se um me der um sim, eu já fico feliz.
Pois bem, vamos agora para o pragmático. Eu vou trazer aqui para vocês 3 dicas matadoras que eu aprendi aos trancos e barrancos, e isso me ajudou muito a me tornar um comunicador muito melhor do que eu já fui. Tá? E eu consigo mapear muito claramente o quanto foram eficazes essas dicas, porque os meus resultados passaram a ser muito melhores, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. Beleza? Então vamos começar aqui com o primeiro. Primeira dica que eu trago tem a ver com a atenção. Cada detalhe conta. Cada detalhe conta. Toda vez que você for abrir uma nova conversa, um novo diálogo, seja com uma outra pessoa, seja com um grupo de pessoas, é muito importante ligar os sensores, se conectar com aquele momento, ter presença de verdade, fecha as abas todas que estão na cabeça, o projeto tem que ser entregue, a roupa que está pendurada no varal, esquece, fecha todas aquelas abas e se concentra, se dedica, esteja presente naquele momento. Porque cada símbolo, cada sinal que você capturar do outro vai te ajudar na construção de uma comunicação mais assertiva. Beleza? Eu trouxe aqui, vocês devem estar lendo ali, em cada perna. Esse é um caso que aconteceu comigo já, sei lá, uns 20 anos atrás. Eu tinha uma banda e a gente foi tocar no aniversário do tio de um companheiro da banda. E veja bem que falta de sensibilidade. Ele tinha uma perna mecânica. Como eu não tinha isso de conexão, da presença, e muitas das vezes repetia no automático frases icônicas, etc., em algum momento, alguém brincou, parabéns pelos seus 30 anos, ele estava fazendo 50, e aí eu mandei, só se foi em cada perna. E ele tinha uma perna mecânica. Então, assim, eu não sabia onde enfiar a cabeça, foi absolutamente constrangedor, mas Deus me deu, graças a Deus, a habilidade do improviso, e eu consegui facilmente ali contornar, e ele também levou na boa, e a gente conseguiu sair do outro lado. Agora, você imagina, se eu não tivesse no automático, se eu tivesse ali na presença de fato, aquela piada viria e eu não teria, aquilo não seria um gatilho para uma piada automática para eu trazer, né? E aí eu teria poupado todo aquele constrangimento que eu vivi. Então, atenção, presença. Quando você estiver numa comunicação, em especial nas comunicações mais formais ou nas comunicações mais importantes, esteja presente. Óbvio que na piada, no dia a dia, no bar, a gente não tem tanta necessidade assim de se conectar. Empatia, cuidado e ausência de julgamento. Isso aqui é muito delicado. Eu vou trazer um caso meu também aqui que eu acho que vai servir bem para poder clarear o que eu estou querendo dizer com isso. Você já ligou seus sensores, você começou a capturar informações sobre o interlocutor, você começou a construir aqui uma percepção de como o outro pensa, como o outro age, como ele é. Isso tudo não tem valor nenhum se você não aplicar a empatia. Então, você tem que começar a olhar para o outro e pensar, cara, se ele pensa, ou se ele age, ou se ele sente, ou se ele vê de determinada forma, tem os motivos dele. E eu não posso ser o cara que julga os motivos dele. Né? Porque cada um tem a sua história, e cada um tem as suas crenças, e cada um tem seu perfil comportamental, e o contexto é único. Né? E aí eu lembro de um caso que eu vivi, eu fiz uma viagem uma vez para a Europa, e aí eu fiquei na casa de uma amiga da minha namorada à época, e num dia, como qualquer outro, ela estava conversando com o pai, que estava no Brasil, ela estava fazendo mestrado, e ela falou alguma coisa grosseira com o pai dela. Ai, pai, que saco, alguma coisa do tipo. E eu, num ímpeto, assim, de forma absolutamente automática, soltei. Para de falar assim com seu pai. Brincando, total brincando. Era para ser só uma piada, ou algo parecido com isso. E, cara, rolou a Terceira Guerra Mundial. Ali, a mulher virou uma fera. Quem é você para falar assim comigo? Quem é você para julgar o meu relacionamento com meu pai? Cara, e foi um monte de quem é você que eu sinceramente, eu não sabia onde enfiar a cabeça. E confesso, se eu tivesse dinheiro, porque eu fui para lá contando moeda, se eu tivesse dinheiro, eu teria saído e procurado um hotel, porque foi absolutamente constrangedor. Mais à frente, eu fui descobrir. Ela teve uma relação com o pai dela absolutamente delicada. Uma relação, o pai dele era um cientista, e ele vivia imerso nas suas pesquisas e tudo mais, e não deu atenção nenhuma durante a sua infância, a sua adolescência. Então, existia ali um sentimento de débito, né? Ela sentia que existia um débito por parte dele, e ele não fazia mais obrigação do que estar disponível para ela a hora que ela quisesse. Cara, como é que eu ia saber isso? Mas, mais uma vez, conectado aqui ao primeiro passo, a primeira dica, atenção, cuidado, né? Você tem que saber, saia do automático. Muitas das vezes a gente está acostumado a proferir frases de efeito, piadas, etc., mas sem saber com quem a gente está lidando do outro lado. Então, essa aqui é a minha segunda dica. Terceira dica, como?
aqui é um ponto absolutamente primordial. Se você fizer os 2 primeiros pontos, mas não tiver a delicadeza de construir um como, de modelar, de acordo com o seu interlocutor, a sua comunicação, de nada adianta. Então, primeiro ponto, você precisa se conectar. Você tem que estar presente, capturar o máximo de informações possíveis. Uma vez que você fez isso, saiu do automático, você vai começar a construir a empatia. Como essa pessoa pensa. E depois disso, por último, você vai modelar como é que eu posso falar, pensando nos riscos da minha comunicação e de como, eventualmente, aquela pessoa vai interpretar o que eu tenho a dizer. Então, eu trouxe aqui um exemplo que não foi isso que eu te vendi. Há muito tempo atrás, no início da minha carreira, eu lembro de um conflito que eu tive com um cliente, e o cliente me trouxe: cara, mas vocês não estão entregando, etc. E no meio daquilo, eu não tive maturidade, eu não tive inteligência emocional, e eu não tinha as técnicas de comunicação que eu tenho hoje, e eu soltei essa. Mas não foi isso que eu te vendi. O problema escalou num nível tão grande que foi parar na presidência, fiquei com medo de ser demitido à época, etc. Por quê? Cara, naquele momento, eu não soube, primeiro, estar presente para entender a situação e como aquela pessoa. Eu não soube gerar empatia. Eu não soube modelar. Eu não soube criar uma modulação de como me comunicar com o cliente naquele contexto. Então, hoje, se fosse hoje, eu possivelmente faria de uma forma totalmente diferente. Olha, eu te entendo, cliente. De fato, está fora do planejado. A gente teve um incidente e não era o que você esperava. E é por isso que precisamos trabalhar numa forma de reverter o quadro. Então, assim, eu levaria para uma abordagem muito mais propositiva do que de confronto. E não foi o que eu fiz. Talvez tenha a ver também com a testosterona alta lá dos meus 20 e poucos anos, mas nada que eu me orgulhe. Né? Então, a gente conseguiu depois reverter a situação, mas foi algo absolutamente delicado. Então, eu diria que o como, no final das contas, é o que vai realmente definir qual vai ser o resultado daquela comunicação. Beleza? Agora, eu trouxe um bônus aqui para vocês, que é uma dica que, para mim, assim, no mundo em que vivemos hoje, com a polarização em que vivemos, com os conflitos acontecendo à torta e à direita pelos motivos mais banais possíveis, a gente precisa dar um jeito de buscar, encontrar pontos de convergência. As pessoas são muito mais do que opiniões políticas, as pessoas são muito mais do que gênero, são muito mais do que uma série de outras coisas. Nós somos seres humanos complexos. Não dá para a gente poder reduzir a 1 ou 2 ou 3 aspectos, né? E o que eu percebo é que a gente está cada vez mais caminhando para isso. Uma opinião divergente é suficiente para eu não querer me conectar, para eu querer te afastar de mim. Isso não faz o menor sentido. Eu não consigo ver um desfecho feliz para a nossa sociedade se a gente seguir nesse caminho. E aí eu trago esse vídeo, que é uma propaganda da Heineken. Hoje é quinta-feira, mas já vou iniciar aqui trazendo Heineken para a gente. E ele dura acho que uns 4 minutinhos, se não me engano, mas eu acho que vale a pena e fala um pouco sobre isso, tá? Sobre encontrar pontos de convergência. Vamos lá. I would describe my political views as the new right. I say that I'm left. Desculpa, gente. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Vocês pararam de ouvir, né? Agora parou. Feminism today is man-hating. I would describe myself as a feminist, 100%. I don't believe that climate change exists. We're not taking enough action on climate change. I think it's about time these people got off their high horse and started looking for credible problems that actually exist. It's absolutely critical that trans people have their own voice. That's not wrong. You can't, you're a man, be a man, or you're a female, be a female. Women do need to remember that we need you to have our children. Could I be friends with someone that says women's places in the home? Right, okay, well, I'm an expert at flat packs. If you have any trouble, just watch me. It's that I've got your instructions here. I think so. Just that bit there. Describe what it is like to be you in 5 adjectives. Okay. Frustrating. Dedicated. Opinionated. Lucky. Ambitious. Offensive. Solemn. I have ups and downs.
strong, I don't say attacked, misunderstood. Name 3 things you and I have in common. We're both male, we're both confident, and we're both loudly spoken. We know each other better than people who've known each other for decades should. You seem quite ambitious and positive, and it's really got a glow. Your aura's pretty cool. I'm sensing, are you former military or something? People have said that, but there is no history. So are you then ex-military? Yeah. If you're ex-military, I'm very proud of you already. Well, So I grew up in a bit of a rough state. I've experienced homelessness. I've known what it's like to have absolutely nothing. Yeah. So yeah, I'm definitely most grateful just for life. we've only just met, but I think you're the sort of person that would listen to me and we'd have a discussion rather than argue. Yeah, you could hang out with man. Let's go. Want a chance? For God's sake, right, mate. Fitter than I look. Perfect. Oh yeah. There you go. It's basically, I think we just put a bar. Yeah. Okay. Here, each take a bottle and place it on its corresponding markings in the bar. Attention, please now stand to watch a short film. Feminism today is definitely an excuse for misandry, man-hating. If somebody said to me that climate change is destroying the world, then I'd say that is total piffle. So transgender, it is very odd. We're not set up to understand or see things like that. I am a daughter, a wife. I am transgender. I feel like the battle for feminism definitely isn't done. The fight is never going to be over, if I'm honest with you. You now have a choice. You may go, or you can stay and discuss your differences over a beer. I'm only joking. Well, I'm having a drink. I'm having a drink. Yeah. I want to discuss. Beer. Yeah, beer and discuss. Cheers. At the end of the day, mate, About we're reaching doing out work to with people, you. yeah. And, you know, even if you wanted to convince people about your point, the productive thing to do would be to sit down and have a beer. Engage. I've been brought up in a way where everything's black and white, but life isn't black and white. Yeah, I'm just me. Yeah. Smash the patriarchy. I'll give you my mobile number. You give me yours, Uh-huh. and we'll keep in touch. I'd have to tell my girlfriend that I'll be texting another girl. She might get upset with that, but I'll have to get round it. I'll have to tell my girls. Meus queridos, você é muito mais poderoso do que imagina. Cada um de nós nascemos com o talento da comunicação, independente se ela é verbal, não verbal, se ela é gestual, o que quer que seja. Nós temos que saber usar isso da melhor forma possível para que a gente possa construir pontes. Essa é a minha mensagem de hoje. Eu agradeço cada um de vocês pelo tempo e pela gentileza de estarem aqui com a gente. Valeu, gente. Muito obrigado. Muito obrigada de novo, Vitor, pela disponibilidade de conversar aqui hoje com a gente. Foi um papo muito interessante. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa para falar. Acho que não, então a gente pode fechar por aqui. Muito obrigada de novo a todos. E lembrando que amanhã a gente tem o nosso Summit Estratégico, para a gente falar aí um pouquinho sobre nossos resultados e a nossa estratégia aí do primeiro semestre e como é que a gente, dos nossos resultados do primeiro semestre, como é que a gente está se planejando para as nossas metas aí do segundo. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Boa tarde. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Parabéns, Vitor. Valeu. Obrigado. Bom, até mais.